Olá, você que está inscrito aqui no canal do Cultural Maker, eu sou Marcos Vinícius e estamos de volta com mais um vídeo aqui falando sobre educação, falando sobre cultura de inovação, tecnologia, cultura maker, que é um assunto muito recorrente aqui no Cultural, aqui em Londrina, e você que acompanha esse canal já sabe disso, você que assistiu os nossos vídeos anteriores já está por dentro, e a gente está trazendo uma série de novidades, de novos conteúdos para você que gosta dessa cultura, que gosta de falar sobre inovação, que gosta de falar sobre tecnologia. Hoje eu tô aqui com a Maria Vitória, a Mavi, Teacher Mavi aqui do Cultural. Hello. Se apresenta, Mavi. Bom, eu sou Maria Vitória, mas todo mundo me chama de Mavi. Sou professora aqui no curso de formação de professores no Cultural, sou também coordenadora acadêmica e já estou na equipe há 10 anos. Caramba, já está aqui conosco. Então, e é a primeira vez que está aqui conosco, né? Sim, no canal do Cultural Maker. E no vídeo de hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as mudanças que estão acontecendo no cenário nacional da educação, né, Mavi? A gente tem acompanhado mudanças significativas nos métodos que estão sendo utilizados nas escolas e também nos centros educacionais de cursos livres, por exemplo, como é o Cultural, e a gente vai falar especificamente onde o Cultural tem um papel importantíssimo nessas mudanças que estão acontecendo. Mavi, explica pra gente, o que tanto tá mudando, o que tá acontecendo aí na educação? Olha, eu acho que a educação é uma das áreas que mais se reinventa, que a gente vê sempre muita pesquisa, muito estudo. Em vários países as pessoas se debruçam para entender o que é melhor, o que tem de mais inovador. E a gente está numa fase agora que a escola tradicional, no modelo tradicional, está se desfazendo. Geralmente, né, as pessoas imaginam a sala de aula, como a gente teve aula na escola, com um professor na frente, falando, e os alunos sentados ali, todo mundo olhando para a nuca do amigo para frente ali, né, e em fileiras e tal. E esse modelo de educação, apesar da gente ter estudado, muita gente ter estudado, ter aprendido bastante, ele tem se mostrado ultrapassado mesmo. Hoje a gente está colocando muito mais o aluno no centro do aprendizado e pensando como ele pode se desenvolver, né? Ele ter autonomia para ele se desenvolver, atingir aí os objetivos, mesmo porque as profissões que a gente tem hoje, daqui 20, 30 anos não serão as mesmas. Então, crianças que estão passando pela escola, que estão passando pela educação formal, né? Ensino básico, ensino de idiomas, a gente não tem como prepará-las para um mercado de trabalho que a gente não sabe ainda como vai ser, né? Então, a tecnologia está se desenvolvendo muito, a gente vê inteligência artificial, coisas que nos assustam, né? Pra quem, poxa, eu brincava de boneca, de bola, né? A gente não tinha nada disso. Eu era adolescente quando a gente começou a lidar com a internet e pra gente já é desafiador, né? Então, imagino pras crianças que nasceram aí nesse mundo tecnológico, eles têm maneiras de se relacionar diferente. Então, a gente vê também um grande crescimento na busca de escolas bilíngues. Eu acho que esse movimento já tem acontecido há mais de uma década no Brasil e a gente tem novos documentos aí, né? A gente tem a BNCC, que saiu recentemente, mas é um documento recente que a gente ainda tá aprendendo a lidar com ele, né, no ensino básico. E também a gente tem daí as escolas bilíngues, que tem também propostas, né, uma portaria do governo falando como as escolas bilíngues devem se portar e acontecer. Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar, porque é uma dúvida muito frequente, acho que em pessoas que estão experienciando, né, essa questão da educação nova, desse novo formato de educação, o que é uma escola bilíngue, né? Como funciona, quais são os parâmetros que definem uma escola como bilíngue? Conta um pouco pra gente. São vários parâmetros, né? Eu acho que o primeiro deles é que o conteúdo, né, que as crianças estudam na escola, matemática, ciências, seja dado também em inglês. Ou na língua, né? Pode ser uma escola bilíngue de outra língua também. Não é só, então, a linguagem, é todos os conteúdos. Todos os conteúdos. Legal. E aí tem modelos diferentes de escolas bilíngues. Tem escola bilíngue que vai ter 50%, vai ter 30%, 70% em português. E aí depende muito da proposta da escola. A gente não pensa em dizer qual que é o modelo ideal, mas a gente sabe que para ser uma escola bilíngue, a gente tem algumas diretrizes que precisam ser seguidas, né? Então os alunos precisam participar de eventos, ter exposição à língua de forma autêntica. E é uma coisa que hoje em dia a gente vê muito, muito comum, várias escolas que falam, a gente é uma escola bilíngue, mas na verdade o que eles têm é uma carga horária estendida do inglês. Então as crianças vão ter mais horas de aula de inglês, mas elas não vão ter o conteúdo em inglês, que é isso que prepara a criança para a qualificação, né, de ser bilíngue na educação. A próxima pergunta, na verdade, até é sobre a questão dos profissionais, né? Porque muitos pais, acredito eu, têm dúvida se aquele professor, ele é só um professor de inglês ou se ele é um professor, por exemplo, de matemática, ciências, como você comentou, que também fala inglês, né? Como que é esse teor profissional e quais
quais são os requisitos também para a equipe para estar diretamente, né, trabalhando e inserido dentro de uma escola bilíngue? Veja só, a gente tem várias lacunas aí, né? Antes da gente pensar na escola bilíngue, a gente precisa pensar na educação infantil, por exemplo. A formação do professor de inglês, né, que é letras em inglês ou dupla licenciatura, que acontece bastante também, a formação do professor de inglês quadra somente o ensino fundamental 2 e ensino médio. Até quem é responsável pela formação das crianças no ensino fundamental 1 e educação infantil, geralmente é a prefeitura. Então, varia muito. Tem cidade que tem um programa de inglês desde do ensino infantil. Tem cidade que não tem um programa de inglês. Então, isso tá muito solto, assim. A legislação acaba não atendendo essas particularidades. E aí, o que acontece? Para você ser formado, para você dar aula para criança, você precisa de pedagogia. Mas a pedagogia não inclui o inglês, o ensino de línguas. Então, o que acontece? Tem muitos profissionais que são exigidos, né, no mercado de trabalho, que tenham pedagogia e letras. Que já é um mega de um desafio, né? Você ter 2 licenciaturas. Teoricamente, são 8 anos de formação, né? Sim, no mínimo. Sim. Hoje a gente tem programas de 2ª licenciatura. Sim. Que até encurtam um pouco esse processo, porque tem muitas matérias que são semelhantes. Mas o foco na educação em crianças é importante para a educação infantil. É essencial, né, para a educação infantil. Quando a gente pensa nas outras disciplinas, ciências, matemática, física, geografia, história, essas disciplinas, aí você vai ter a formação do professor nessas áreas, a licenciatura nessa área. E daí pode ser que esse professor fale inglês. Mas a grande maioria, se a gente for ver assim, o nível de inglês dos professores de inglês no Brasil, ainda deixa muito a desejar, né? Na formação que a gente tem pesquisas que falam que, em média, os nossos professores de inglês têm nível A2, que é um nível que não é nem intermediário na língua ainda. A formação dos professores de inglês está defasada. E se a gente for pensar na formação de inglês dos professores de matemática, de biologia, de outras disciplinas, a gente percebe que as escolas querem muito atender essa demanda. É uma demanda do mercado. Os pais têm procurado muito, né? Escolas bilíngues. A gente tem escolas bilíngues aqui na região, públicas, inclusive, né? Num trabalho bem bacana de algumas prefeituras, mas não é pra todo mundo, né? Não é todo mundo que tem essa oportunidade. E aí a gente precisa se perguntar, como é que fica a formação desse professor? Então, cada vez menos cheios, né? Menos formando, assim, profissionais. Então, precisa haver uma valorização da profissão e a profissão tá se tornando cada vez mais difícil, porque você precisa atender escolas bilíngues e você também precisa ter a formação em matemática e biologia, todas essas disciplinas que carregam muito conteúdo, Sim, né? Bastante, né? Bastante conteúdo. Seria muito mais fácil se já tivesse, por exemplo, há um tempo atrás, a formação já continuada, né? Junto, né? O inglês inserido em todas as graduações e licenciaturas, enfim. E aí aqui entra também, acho que é o último questionamento que a gente pode trazer para esse vídeo, que é onde o cultural pode ajudar nisso, né? Quais são os cursos, quais são as formações? A gente sabe que o cultural tem alguns programas diretamente ligados ao ensino público também, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho como que o cultural participa aí nessa jornada que a educação está entrando. O cultural é muito envolvido em formação de professores, né? Então a gente tem um curso na escola que é uma formação de professores de inglês e que hoje em dia a gente tem sentido como essa demanda das escolas bilíngues, muitas pessoas não têm mais retornado, né, voltado para o ensino de uma escola de inglês. E aí a gente vê que as crianças acabam tendo a aula nas escolas bilíngues ou com carga horária estendida, mas elas ainda precisam de um pouco mais, né? Então a gente tem muitos alunos que estudam em escola bilíngue, a gente tem professores que trabalham em escola bilíngue, a gente sente que a formação precisa ir além. Então a gente tem feito uma recente parceria com a Universidade Tecnológica Paraná, aqui em Londrina, o TFPR, campus na área de educação. Nós estamos lançando agora em 2023 uma pós-graduação para todas as áreas de licenciatura, né? Então, o que é necessário? Você ter uma licenciatura em qualquer área do conhecimento, Legal. Né? É uma pós-graduação 100% em inglês, então tem que ter um nível básico de inglês, né? Entre básico e intermediário é o ideal. A gente tem também outros cursos que podem somar para desenvolver o inglês do professor, mas a ideia é capacitar esses profissionais tanto para o ensino de inglês quanto para o ensino de outras disciplinas em inglês. Pensando nessas metodologias, né, que a gente tem falado em metodologias ativas, em colocar o aluno no centro do aprendizado. Então essa mudança que está acontecendo na educação, isso tem incluído ela dentro dessa pós-graduação, né? Uma pós-graduação 100% online, então isso possibilita que as pessoas façam de qualquer lugar do Brasil e o programa tá muito legal. Claro que eu sou suspeita. Está
diretamente envolvida com o projeto. Sim, mas assim, tem sido muito prazeroso. A gente está trabalhando numa equipe de professores muito qualificados e a gente quer que essa pós-graduação, esse curso, venha trazer não só para os professores, né, uma formação e opções dentro da carreira, mas também traga para os alunos uma experiência cada vez mais rica no aprendizado, mais focado no aprendizado deles, e que o inglês seja, na verdade, um meio, né, em que as pessoas estão aprendendo. O objetivo, o ensinar inglês, o aprender inglês, ele às vezes é pesado para as pessoas porque vem com um tom de obrigação. A gente quer que ele seja leve, que ele seja algo divertido, algo que interesse os alunos. Então, mais ou menos aí que o cultural tem estado. Entendi. Muito legal. Então, se você está diretamente ligado, está relacionado, está imerso na área da educação, uma educação que a gente já está chamando de educação 4.0, você tem que entender que todo esse envolvimento da língua faz parte, assim, é essencial, né? A linguagem, o inglês, seja em inglês ou qualquer outra língua, né? A gente está falando de bilíngue, né? Mas hoje aqui o foco é o inglês, porque o inglês, enfim... É uma língua global, é uma língua global, né? A gente não precisa nem falar isso para você, que é essencial você saber o inglês. E dentro desse novo método, dessas novas metodologias, dessa inovação que tem acontecido na educação, o inglês não pode ser um diferencial, ele tem que ser essencial. Comenta aqui nesse vídeo aqui embaixo quais são os maiores desafios para você que está envolvido, por exemplo, numa escola bilíngue, você que é aluno, você que é professor, se você ainda não conhecia esse projeto do Cultural, comenta aqui, entre em contato com o pessoal para vir conhecer, saber mais sobre esse projeto maravilhoso que está sendo feito aqui. A gente deixa um link, né? Exato. Vamos colocar um link aqui na descrição para você clicar. Deixa o like. Deixa o like no vídeo. Compartilha com o pessoal aí que você conhece, da sua escola, da sua região, sua família, para que esse conteúdo chegue até essas pessoas e a gente consiga desenvolver ainda mais essa inovação dentro da educação, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo e até lá!